A gente falando sobre dinheiro, vamos falar sobre muito dinheiro, porque a dívida de estados e municípios com a União saltou de 619 bilhões em 2023 para 727 bilhões no ano passado. Quem chega de volta ao 3 em 1 é o André Anelli, que tem mais detalhes a respeito desta dívida dos estados e municípios com o governo federal, com a União. Fala aí, André Anelli. Exato, Kobayashi. É um salto de 17% entre 2023 e 2024, então, essa dívida dos estados com a União. E de acordo com o próprio Ministério da Fazenda, esse salto de um ano para o outro se deve principalmente por conta da amortização que os estados tem feito ao longo dos últimos meses, o chamado pagamento dessa dívida, que tem sido menor do que justamente então aquela correção do saldo devedor, principalmente levando em conta fatores como juros, inflação e correção monetária. Então esses pagamentos foram menores do que toda a correção que é pautada por esses itens. Por conta disso, houve esse salto então de 17%, saindo de 619 bilhões de reais em 2023 para 727 bilhões de reais no ano de 2024. A gente relembra também que no mês de janeiro, o presidente Lula acabou sancionando aquela renegociação das dívidas do Estado, aquele programa conhecido como Propag, e esse programa acabou criando um fundo ali de amortização e também de compensação, melhor dizendo, para aqueles estados que têm melhor saúde financeira e, por outro lado, aqueles estados que são os maiores devedores da União, acabou então dando o prazo de 30 anos para o pagamento dessas dívidas. O governo federal, dessa forma, sim, vai buscando então fazer com que a dívida dos estados diminua ao longo do tempo, só que nesse intervalo de um ano para o outro, de 2023 para 2024, houve esse aumento de 17%, mesmo com os estados fazendo essa amortização, ainda assim esse pagamento menor do que a correção do saldo devedor. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, com todos os detalhes sobre esse aumento da dívida dos estados e municípios com a União. José Maria Trindade, esse é sempre um assunto, né? E é sempre também uma oportunidade para o governo federal, para a União, chamar ali os estados e municípios para negociar, para fazer algum tipo de aceno, parcelamento, diminuição, acordo. É um acordo que trata do dinheiro e que trata da política também, né, José Maria Trindade? E vem lá de trás, viu, Kobayashi? Essa dívida dos estados para com a União, ela tem origem lá atrás, anterior a Fernando Henrique. São dívidas que estados e municípios assumiram, inclusive no exterior, mas com aval do Estado. E no governo Fernando Henrique houve um enfrentamento de contas. E o governo federal assumiu todas as dívidas dos estados e municípios, né? As dívidas externas, e acabou ficando como credor dos estados e municípios. No primeiro momento, houve um acerto de contas, com a exigência de privatização de bancos, que foi uma grande medida. Os governadores usavam os bancos como uma espécie de pedalada permanente, uma pedalada fiscal. Era como um acréscimo ali do orçamento do Estado, o tal banco estatal. Poucos estados ficaram com os bancos, inclusive o Distrito Federal tem aqui o BRB, que é um banco estatal. Eu me lembro Mário Covas assumindo e houve uma intervenção no Banco do Estado de São Paulo e houve uma briga muito grande, uma saia curta danada ali, exatamente por isso, né? Então essa é a origem dessas dívidas. E aí, tempos em tempos, um governador vem e acerta, joga os juros maiores para os próximos e vai embora. Aí quem chega lá na frente, daqui a 10 anos, 20 anos, vai pegar a dívida sufocando as receitas do Estado e tem que renegociar. E o interessante é que os maiores devedores são São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. São os maiores devedores. Eu converso aqui com governadores de estados pequenos que dizem, para mim não faz a menor diferença essa negociação, mas Minas faz, Rio Grande do Sul faz, Rio de Janeiro. São Paulo é uma dívida grande, mas diante do PIB do Estado não representa um sufocamento do orçamento do Estado. Então, de tempos em tempos, isso aí é igual unha, viu, Coba? Tem que cortar, de tempos em tempos. 17 horas e 25 minutos agora, quem está na rádio,
gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Por aqui eu quero saber do Alan Gani também, por que que isso está sempre presente, há sempre uma dívida de muitos estados, inclusive de estados superavitários, como é o caso do estado de São Paulo. Alan Gani, por quê? Por que que tem essa dívida? Por que que compensa, às vezes, manter a dívida e não pagar em estados que têm dinheiro, por exemplo? Koba, no ano 2000, novamente entregando a idade, 2001 mais ou menos, foi aprovada... Estava na quinta série no ano 2000. 2001 eu estava entrando no curso de economia. Foi aprovado a Lei de Responsabilidade Fiscal, 2001, 2002. E o que acontece a partir dali? É uma aprovação muito relevante para o Brasil, porque vários estados estavam quebrados, você tinha ali mecanismos que o Banco Central podia financiar diretamente o Tesouro, o que causava uma inflação crônica, porque na prática era emitir dinheiro, dar dinheiro para o Tesouro, né? E aí o Tesouro tinha um financiamento infinito. Então, contrário a todas as expectativas, a gente aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque a gente estava no limite, senão o Brasil ia quebrar. E aí aprovamos um arcabouço muito, mas muito importante. Aí o que a gente faz? A gente vai flexibilizando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre outros aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal é que os estados não poderiam mais se endividar, emitir título de dívida, porque eles viviam se endividando no passado e viviam quebrando e batendo na porta do governo federal. Então acabou com isso. Você resolveu o problema? Não. Sabe por quê, Koba? Porque de tempos em tempos a gente cria boas leis, mas essas leis não são respeitadas. A gente sempre encontra mecanismos para contornar essas leis. Foi assim com a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi assim também com o teto de gastos. De tempos em tempos a gente dá uma flexibilizada. Então esse é um grande mal do Brasil. Aí é um grande parceiro para flexibilizar, que é o Congresso, os parlamentares. Exatamente. Então a gente cria boas regras e é o jeitinho que está tão presente na sociedade. Vai lá e vota lá um perdão. Que é horrível, esse jeitinho para tudo. Tudo você dá um jeitinho, você quebra a regra, né? Em certa medida, isso muitas vezes você dribla a burocracia. Mas é ruim também, né? É o país do remendo, do jeitinho, em tudo, em todas as áreas, você tem esse jeitinho. E aí você tem esse jeitinho fiscal e a gente tem esse problema crônico. Ô, Fábio Piperno, essa dívida constante nessa faixa aí de bilhões, né, de centenas de bilhões, já não é também uma prova de como é descompensado esse dinheiro público nas mãos da União o tempo todo, que é quem tem mais dinheiro, é os estados que precisam mais da União? Como é que você vê isso? Não é também um sinal de que a gente precisaria equalizar o destino do dinheiro do pagador de imposto? Esse é mais um indício de que muitas vezes as conveniências políticas elas estão acima da razão econômica. Então, quando o governador ele é próximo, ou pelo menos ele tem alguma relação de contrapartida com o governo central, ele consegue vantagens, mesmo que sejam vantagens irresponsáveis. E como muito bem explicou o Zé, vai deixar para o sucessor do sucessor mais um dia, a conta tem que ser paga. Então, veja, eu me lembro do Alan Gani ter sido uma das poucas vozes críticas a esse último acordo de perdão parcial de dívida, esse acordo que a União fez com vários estados, principalmente os 4 grandes devedores. E vejam só, alguns governadores desses estados ainda reclamaram. Por quê? Porque eles vão ter que pagar uma pequena parcela de juros, então, especialmente o de Minas, e certamente isso esvazia o cofre em um ano de eleição, um ano de campanha eleitoral, no caso 2026. Agora, o Alan criticou, e com muita razão, o fato de que as condições, elas foram condições de pai para filho. A União facilitou, enfim, o governo central facilitou demais a vida dos grandes devedores nessa última renegociação. Então, isso vai criando também um vício, porque quem sabe a próxima leva de governadores já sabe que com um pouco de jeitinho e tal, daqui um pouco mais na frente, ele vai conseguir também algum outro tipo de vantagem. E veja, desses 4 grandes devedores, o único, e aqui a gente tem que fazer justiça, que não reclamou foi o governador Tarcísio. Coincidentemente, é o único que não vai ter que sair automaticamente do cargo ano que vem, porque o do Rio de Janeiro não pode disputar lá a reeleição, o do Rio Grande do Sul também não, e o de Minas igualmente. Agora,
Esses 3 precisavam do cofre mais cheio para dar conta das entregas que eles pretendem em ano eleitoral. Agora, a conta continua espetada para alguém pagar lá na frente. Agora, Gustavo Segré, você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? É muita dívida de muitos estados com a União e, portanto, com o governo federal, que é quem negocia isso com os estados, e aí fica também um instrumento de chantagem institucionalizada também, né? Me ajuda aqui nessa pauta, eu perdoo uma dívida do seu estado ali, eu facilito aqui, flexibilizo ali. Esse jeito que o Alan Gani estava trazendo também ajuda em algumas negociações que interessam a quem tem a chave do cofre, né, Gustavo Segré? Com dinheiro dos outros é muito fácil. Eu te convido para almoçar no lugar mais caro do mundo, se quiser. Eu não vou pagar. Então, essa é a metodologia que está sendo tomada. Eu espero, desejo de coração, que em algum momento o nosso Congresso apresente uma proposta que venho defendendo há muitos e muitos anos, em que a responsabilidade fiscal deveria ser atribuída à relação da dívida. Um prefeito, um governador e o presidente da República não podem, sob efeitos da lei de responsabilidade fiscal, terminar o seu mandato com uma dívida maior a que eles tinham quando eles assumiram. Se você resolve isso por lei, não vai ter problema nenhum, porque cada um dos mandatos deverá entregar uma dívida menor. Isso vai obrigar a uma melhora na administração do recurso público. E isso se traduz em menor inflação, melhora para investimentos em áreas que a gente precisa, educação, saúde e segurança, e deixamos de ter um Estado que é a única coisa que se preocupa, em algumas das coisas, não necessariamente todas, é colocar pessoas para estar no Estado. Vou dar um exemplo. Desde 1997 até hoje, o controle demográfico, o crescimento demográfico do Brasil foi de 37%. A quantidade de funcionários nas 3 esferas e nos 3 poderes, estou me referindo municipal, estadual e federal, no âmbito legislativo, executivo e judiciário, aumentou 100%. Então, por que cresceu tanto o funcionalismo público quando a questão do crescimento demográfico não foi tão alta? Porque coloca um monte de cabide. Gente que não necessariamente sabe, mas está aí para colocar, para um penduricalho, para uma rajadinha, em alguns casos. Então, tem que ter um controle fiscal sobre a dívida, porque com certeza os governadores, o prefeito e o próprio presidente não gastam mais do que eles recebem, salvo que quem pague seja outro.